Na tela preta, Incentivo Estadual. PIC, Programa de Incentivo à Cultura, Fundação Catarinense de Cultura, Governo de Santa Catarina. Realização, MBM Produções. Incentivadoras, Lojas Benoit, Farmácia São João, Abimar Supermercados. Coprodução, Ara Produções. Uma produção, Genuíno Filmes. Dirigido por Josué Genuíno. Produtor executivo, Márcio Machado. Produtor executivo, Sandro Pagnani. Nota: as encenações das décadas de 70, 90 e atuais em sala de aula são fiéis aos fatos. Em uma praça, o produtor Sandro, homem branco e robusto, de cabelos curtos grisalhos, está de camiseta cor de areia. Ele vem em nossa direção. A história da educação no Brasil iniciou em 1549 com a chegada dos jesuítas. Eles vieram para cá juntamente com a coroa portuguesa com o objetivo de catequizar os povos que aqui viviam. Pinturas relacionadas. Nesse período, a educação era voltada principalmente para a religião. Jesuítas entre modelo indígenas. que permaneceu até 1759, quando o Marquês de Pombal, apoiado pela coroa portuguesa, expulsou os jesuítas do país e instituiu as chamadas aulas régias, O Marquês em sala de um aula. novo modelo de ensino. Só com alunos brancos. Esse modelo, no entanto, era destinado apenas às pessoas mais ricas e aos membros da corte. Com a vinda de Dom João VI e posteriormente com a independência do Brasil em 1822, a escola passou a ser responsabilidade do Estado, que buscava atender às necessidades de um país em formação. Porém, a proclamação da República em 1889 pouco alterou essa realidade e a educação continuou sendo privilégio de poucos. Somente em 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, surgiu a preocupação maior em viabilizar o ensino para a população. Aula ao ar livre. Durante o governo Getúlio Vargas, houve o incentivo às mudanças, com o objetivo de modernizar a educação e ampliar o acesso às escolas públicas. Na tela preta, década de 70, em letras brancas. Vistos de costas, alunos de uniforme branco atentos à professora que risca na lousa. Falas em off. Não tinha creche, não tinha pré-escolar. Não tinha nada. O único material didático era o giz e o quadro. E a gente teria que começar do zero. Mas a sala de aula era uma porta de entrada e a mesma porta era da saída. Na tela preta, a primeira a gente nunca esquece. Em um dia claro, uma jovem de vestido verde em uma bicicleta vem por um caminho de terra ladeado de vegetação rasteira. Sentada na sala de aula vazia, Ana Maria Casteller Vicentim, professora aposentada. Ela tem cabelos castanhos lisos, está de camiseta branca e saia azul com arabescos brancos. Elas se chamavam escolas isoladas. Eram isoladas de tudo. Rosa Maria Angeloni, é grisalha de olhos claros. Normalmente madeira. Está de vestido preto, E não tinha banheiro não, era privada mesmo. com estampa miúda em branco. A gente também fazia a higiene da privada. Maria Regina Carboni, Quando eu comecei, na minha comunidade, era só um. tem cabelos só curtos, lisos, usa óculos de uma grau. patente mesmo, não tinha pro menino, pra menina. Era só um. E era, imagina, banheiro, né? Ninguém tinha naquela época, né? Está de regata preta com estampas de frutos vermelhos e bermuda jeans. Vista ao longe e depois de costas, a jovem na bicicleta segue o caminho, leva uma pasta na garupa. Rosa Maria, A gente não tinha celular, a gente não tinha internet, a gente não tinha ar-condicionado, então era tudo bem precário. Mas hoje é que a gente nota essa diferença, porque lá atrás não fazia falta. ponto de vista de dentro de uma sala. A jovem desce da bicicleta e se aproxima. Na sala de aula, Eva Josefino Mesari. Tem cabelos aloirados longos, usa óculos e vestido longo com faixas verticais O coloridas. aluno não sabia nem o que era um lápis, o que era um caderno, eles vinham assim, nulo, para dentro da sala, né? E nem mochilinha eles não tinham, coitadinhos, né? Maria Regina. Então, nem livro, nem nada. Eu não sei como é que a gente conseguia ensinar eles a ler. Realmente, hoje eu fico pensando como que eles conseguiam aprender. Um senhor grisalho de óculos senta à mesa com um globo terrestre giratório e um mapa de Santa Catarina ao fundo. Stélia Caramelado, nasci 7 de dezembro de 1933. É calvo de óculos e está de camisa com Eu listras ia a azuis. cavalo. Meu pai ia comprar um pônei para mim. E eu Sorri. ia para a escola a cavalo. Chegava lá, amarrava o cavalo na beira da estrada, naquele tempo não tinha movimento nenhum. Está no pátio da escola. Depois voltava da escola e
ia para casa. Outro senhor senta à mesa, grisalho nas têmporas. Aldo Sérgio Gislandi, Empresário. 66 Usa anos. óculos e está de camisa branca. Comecei estudando na escola isolada do Rio Guarapari, interior de Nova Veneza. O meu irmão, No pátio da escola. Para ele fazer o primeiro ano, ele não iria sozinho. Então, como eu tinha 6 anos, eu tive que fazer um ano a mais. Eu tive que repetir o primeiro ano, porque eles não deixavam estudar com 6 anos da primeira série, né? Aí eu fiz o primeiro ano 2 vezes. Fiz com 6, depois fiz com 7 anos. Isso foi em 1965. Mais um senhor à mesa, é grisalho e tem olhos pequenos. Alcione Estevam, Aposentado. dia 21/2/59. Está de camisa azul marinho. Olha, o meu pai sempre gostou que nós estudássemos, era o sonho dele. Porque ele nunca aprendeu a ler nem a escrever, então aquilo marcou muito a vida dele. Senhor de cabelos brancos, de óculos e camiseta vermelha. João Peron Figueiredo, 68 anos. Como o pai se mudou para uma outra propriedade, que ficava uma distância longa, né? E eu fiquei na casa de um senhor lá de uma família para poder estudar. Faz aspas com os dedos. E daí não consegui ficar, né? Por motivos que acho que não vale a pena relatar. E daí então fui embora. E por isso que só depois de 12 anos é que, tendo o pai que matricular a Nina e o Eloir, os irmãos mais novos, e por ter uma distância... Está sentado no pátio junto a uma frondosa árvore. Quase 6 quilômetros da escola. O pai pediu para que eu fosse um ano, né? Para poder acompanhar eles, né? Um menino com cerca de 6 anos vem pelo caminho em meio ao verde. No início do século XX, principalmente no interior do Brasil, existia uma dificuldade pelas escolas serem isoladas e o transporte para essas crianças era dificultoso, muitas vezes tendo que fazer o caminho a pé ou a cavalo. Homem de cabelo preto e cavanhaque. Cena de 2 meninos andando pelo caminho entre o pasto. O primeiro vai correndo ao encontro deles e os 3 descem a bifurcação de terra. Estão de uniforme e levam uma sacola de pano a tiracolo. Aldo Gislandi. Mas a gente sabia que muita gente não frequentava a escola e ninguém cobrava se você fosse para a escola, não. Não tinha, era independente. Se quisesse ia, se não quisesse, não ia. Mas nós tivemos o privilégio de ser numa região colonizada ali, aquela região, todos italianos, que todo mundo gostava e de incentivar os filhos a ir para a escola. 2 meninas saltitantes pelo caminho. Estevão. O começo foi muito ruim, gente criado na lavoura, tal. Depois foi gostando, foi se habituando. De noite ia dormir cedo para levantar cedo para ir para essa escola, porque para a gente era tudo na vida, era a escola, entende? E muitos parentes nossos da cidade saíram para estudar padre. Eu tenho uma tia que saiu para estudar freira. Então esse convívio com os nonos dava a perspectiva, a chance da gente sair para estudar, entende? Então a gente sabia que a escolinha era a salvação. Mais crianças a pé. À mesa do globo terrestre, um homem de cabelos grisalhos bem curtos. Meu nome é Ronaldo Salvador, tenho 60 anos e nasci dia 18 de janeiro de 1965. Está de camisa azul marinho. O que eu me lembro assim, que já faz tantos anos, né, tanto tempo, é quando o que mais marcou na gente é quando a professora chegava. No pátio, na tela preta, ser professora. Na sala, Eva. Era o meu sonho, sempre foi meu sonho. Era uma paixão, é amor, não é ser professor porque eu não tinha outra opção. Missão de alma. Rosa Maria. O professor não tem como ir para uma sala de aula sem ser a jornada, o cumprimento de uma jornada como uma missão de alma. Eu nunca gostei de falar em público. Ana Maria. Ir lá na frente e ler um texto, não gosto. Mas em sala de aula eu dominava, assim, eu conseguia interagir com as crianças. Foi a minha realização, foi aquilo que eu quis desde criança. Eu tinha muita asma quando era pequenininha. Maria Regina. E daí eu não conseguia trabalhar na roça. Então a minha tia sempre me dizia, essa menina tem que estudar, essa menina tem que ser professora, por causa da asma. 8ª série a gente já se formava no ginásio, né, como se dizia, né? E dali para frente a gente já podia dar aula. E eu fiquei, uns 10, 15 anos dando aula só com ginásio. Na época era a normalista, né? A normalista em 73 era a autoridade
Era o doutor do conhecimento, não tinha nada acima da normalista. As normalistas eram mulheres que faziam o curso normal. Rodrigo Antônio Matos, curso professor que e preparava pesquisador. elas para darem aula de 1ª a 4ª série. A palavra escola normal deriva do termo francês école normale, que significa escola modelo. Maior estudo só tinha em Florianópolis, tá? A gente era única, né? Não tinha merendeira, não tinha ajudante, não tinha nada, nada. Era faxineira, era tudo, nós. Nós éramos em 4 turmas, né? Aldo. Todos juntos, a mesma professora. Em memória eu falo da dona Nilda Ghisleri, né? Uma professora muito querida na época, muito dedicada conosco, né? Sabendo que todas as séries na mesma turma, não era difícil para a gente ter um domínio. Você imagina hoje, todo mundo junto, uma série só já é difícil. Agora você imagina naquela época, ela tinha que passar tarefa e ensinar para as 4 turmas ao mesmo tempo. As escolas isoladas, também conhecidas como multisseriadas, eram escolas que tinham apenas um professor para dar aula para várias turmas. Rodrigo. Esse modelo ele foi muito importante na época, mas tinha dificuldades, né, por conta do trabalho de um único professor com vários alunos. O professor escreve na lousa. O quadro era repartido em 4 séries. E ali cada um tinha o seu cantinho de prestar atenção, né? E não sei como que eles aprendiam, né? Aprendiam e sabiam ler, sabiam a tabuada de 1 até 9, mas como, né? Não passava uma criança da 1ª série para a 2ª série se não soubesse ler. Tinha que saber ler, tinha que conhecer os números de 1 a 100, né? Então isso era sagrado, né? Não podia passar uma criança sem saber ler. E todo mundo aprendia. Com uma professora só, Estédio. com mais de 30 alunos da cartilha 1º, 2º e 3º ano. 4 séries até meio-dia. E todo mundo aprendia, mas aí dentro da sala de aula, ninguém piava. Cena da classe, crianças atentas à chamada. Eloí. A professora anota a lápis cada presença. Francisco. Horácio. A gente separava assim nas fileiras, 4ª série, 3ª série, 2ª série, 1ª série. Lourdes. Anota um F ao lado de espaços com pontinhos de presença. Maria. É a jovem da bicicleta, tem cabelos castanhos lisos presos para trás. A parte principal era aprender a ler e a escrever, né? Ronaldo. Então era juntar as palavras, escrever, igual minha filha faz hoje. Está aprendendo a ler e aprendendo a escrever. Com soletronome, quando a gente fazia um nome, conseguia fazer algum nome do pai ou da mãe, ou até o nosso, era uma alegria, né? Nós chegava, pegava esse papelzinho e levava para mostrar para o pai e para a mãe, que a gente tinha conseguido. Tinha que pegar na mãozinha deles, pegar no lápis na mãozinha, para aprender as primeiras letrinhas. O professor auxilia uma menininha. Era trabalhoso, mas quando tu via assim, que chegava lá, agosto por aí, que já estava lendo, nossa, era assim o maior orgulho do professor, né? Eu me sentia realizada. A pequena escreve sozinha agora. A gente lecionava na época a música, que era o canto, né? Tinha a religião, a educação física, estudos sociais, que abrangia história e geografia, e a gramática e a matemática, que naquela época muitos chamavam de aritmética. A professora de avental com os alunos em uma horta. Gente, tirando os matinhos com cuidado. Tínhamos que fazer um quintalzinho para ajudar que a merenda vinha precária, tá? Era precária mesmo. Pequenas mãos limpam em volta de um pé de alface. A turma toda com as mãos na terra. Entrava 1 hora na escola, tinha que dar conta da turma toda, né, das 4 séries, e lá na cozinha fazer a merenda. Ela tinha uma cozinhazinha, ela fazia uma sopa, que era a famosa sopa, né? A jovem pica salsa em um panelão. Ela parava um pouquinho e enquanto nós fazíamos alguma coisinha, ela ia lá no fogão, ligava, fazia uma sopinha e deixava. Tinha um panelão grande já, não tinha outra coisa no meio que era cenoura, folha de repolho, coisa tinha o quintalzinho até da escola ali, era plantado, só que não dava, era muito aluno, daí amanhã você traz de casa uma espiga de milho para botar na sopa, outro trazia mas não ia, dificilmente um pedaço de frango no meio era só legumes, só aquela sopão ali, nós
comia aquilo ali, que barriguinha cheia, jogava futebolzinho depois, era muito bom. Professora distribui canecas de sopa com a ajuda de uma aluna da 4ª série. E além da merenda, tinha que deixar a sala impecável, a gente até encerava, deixava brilhando, a gente chegava mais cedo, né? Daí a gente trazia os panos de lã, né, que tinha, eu fazia um tricô também, né? Daí trazia, quando trazia uns pedaços, dava para ele. Um sentava em cima e ia puxando, deixava a sala brilhando, né? Botava as carteiras para um lado. Os alunos mais velhos puxam os tecidos com os menores sentados pelo parquet da sala. Também se plantavam as flores na frente da escola para dar um visual mais alegre. E tinha jardim que a gente cuidava, tudo, os alunos ajudavam. Eles também sempre presentes, né? Na classe, alunos conversam, mostram cadernos, enquanto a professora elenca tarefas na lousa. Bate com uma régua na mesa e todos voltam aos seus cadernos obedientes. Séria volta a escrever tarefas para cada série. E uma coisa que a gente fazia muito era o respeito com o professor. Nós tínhamos uma adoração, um amor pela professora que era coisa. A gente já esperava ela na porta, se ela não viesse, olha, era só tristeza. Ronaldo sorri nostálgico. A grande verdade é o seguinte, nós tivemos uma grande felicidade de ter uma professora, a primeira, ser tão incentivadora e ela gostar tanto daquilo que ela fazia. Ela era uma apaixonada pela escola dela, entende? E ela via em alguns alunos que eles iriam prosseguir com o estudo e ela incentivava muito a estudar, entende? Eu acho que a eterna gratidão a essa bendita professora, porque ela realmente incentivava muito a estudar, entende? Claro, era a paixão dela também a escola, mas ela incentivava muito aqueles que tinham vontade de estudar. Crianças brincam no pátio e correm para abraçar a professora na sua chegada. Tu chegava na escola e tu sabia que ali tu tinha filhos. Rosa Maria põe a mão no peito. Filhos da gente por esse tempo de horário e dias do ano. A turma segue para a sala, alguns abraçados à professora. Sempre fui muito ajudado pelos professores. Tenho muito carinho por elas, né? Então, João. Pela Dona Nina, que é falecida já, e pela Zeni, que sentado no pátio. Realmente fazia com muito prazer o que estavam fazendo. Se dedicavam, tiravam um tempo a mais para conversar com os alunos, para passar a orientação, né? A primeira professora era a Dona Loura, já falecida. Eu me lembro quando nós íamos para a escola com caderninhos em cestas de bolsa de plástico, porque a gente não tinha condições, né? Na época, meu pai era pescador, minha mãe dona de casa, e ela vinha de charrete, de carrocinha. Chegava lá, a gente esperava ela na porta, ela vinha carinhosa, beijava todos nós lá e era maravilhoso. Ronaldo também ao ar livre. E a Zeni me entusiasmou muito, me acompanhou muito, foi minha professora, tutora, conselheira, assim como foi Dona Nina, né? E daí então não parei mais de estudar, daí fui para o ginásio, fui para o curso técnico em agropecuária e essa é a minha trajetória. A gente é mãe, a gente é psicóloga dentro da sala, a gente é tudo pro aluno. Eva na sala. A gente esquece que a gente tem filho lá em casa, a gente esquece da casa da gente. Querida, muito querida. Estevão na varanda. Tinha bastante filho, ela morava pertinho, assim, 50 metros da escola, bem pertinho. Mas era uma professora assim, que todo mundo respeitava ela, as comunidades, tudo gostava dela, porque era uma professora exemplar, naquele tempo, né? Era uma autoridade. Era uma autoridade da comunidade inteira, né? Maria Regina. Porque o professor era tudo, né? É aquele doutor do conhecimento naquela época. Rosa Maria. É o doutor do conhecimento. O modelo de educação da época era centralizado na autoridade do professor Rodrigo. E na mecanização dos conteúdos. Está em uma biblioteca. Isso refletia o modelo da hierarquia social, onde o professor tinha o poder máximo na sala de aula. A dona Tomás, ela tinha ela tinha uma régua
larga de 5 centímetros, 1 metro de comprimento, pendurada bem na frente da escola, da carteira, assim, nós ao lado do quadro, aquela régua ali. Então, se alguém conversasse, ela olhava, ó, apontava para a régua. A nossa professora, ela era muito querida, muito boazinha, mas ela era severa. Ela, quando se falava em educação e respeito, ela batia muito em cima disso, entende? Pode ter certeza, jamais ela deu uma reguada, que a gente falava uma reguada na época, né? Ou batia com a vara de vinho em alguém se o cara não merecesse, entende? A jovem abre a porta. Bom dia, professora. Bom dia. O que o Antônio me aprontou dessa vez? Ele foi mal criado. Simplesmente jogou os cadernos em cima de mim. Porco carne! Entra, Antônio. Senta lá. Professora, e se aprontar de novo, pode dar-lhe nos cornos. Se o aluno chegasse em casa reclamando da professora, o pai ia na escola e dizia, bota de castigo. Eu tô mandando botar de castigo. Maria Regina. Os pais eram bem amigos do professor naquela época. E ela bateu, eu não apanhei, não lembro de ter apanhado, mas muitos amigos nossos apanhou. Ela dava mesmo, só não dava na cabeça, mas nas costas ela dava. Naquele tempo era o que o professor falou, tá falado. João. Antônio lê em frente à classe. Eram ótimas. A professora ao seu lado. Crianças. Tem ponto, Antônio, aí. Seu pai. O menino segura o livro João e Maria. Lenhador. Uma colega ri dele. Ela tá rindo de mim, professora. Ela dava para nós uma cartilha e todo mundo tinha que estar acompanhando ali. Basta, fulano. O outro lá, fulano, lá no meio. Continua. E tu tinha, a gente passou por tudo ali, achava que já tinha. Não, ela voltava ali, porque você estava acompanhando mesmo. Continua. Aponta à frente. Para, continue. Então era assim, aquele tempo era rígido mesmo. Não tinha conversa. Pais. Silêncio! A turma esconde o riso. Basta, Antônio. Pode sentar. Vem aqui, Maria. A colega que riu primeiro. Continua. Da onde ele parou. Maria congela diante do livro e olha para a professora. Não estava prestando atenção? Ela baixa a cabeça e faz que não. Daqui. Então, Pode ir. esses detalhes é que galgou os passos da gente, da vida da gente, entende? Que hoje é difícil você ver nas crianças isso aí, é muito difícil. Eu sempre me dei muito bem com alunos e pais. Tinha aquele aluno com uma certa agressividade que a gente tinha que ver que o que essa criança vivia dentro do grupo familiar, né? Muitas vezes o que via e ouvia em casa. Então, é baseado em muita paciência. Rodrigo. Naquele período, os alunos com necessidades especiais, com dificuldades, acabavam não tendo as mesmas oportunidades, porque ao ter problemas em sala de aula, acabavam sofrendo castigos. Sandro. Um novo período, uma nova transformação. Professores se aperfeiçoando, escolas com mais estruturas físicas e docentes, e os alunos, esses sim, sendo mais compreendidos. Década de 90. A jovem professora, agora nos anos 90, de cabelos soltos, abre um sorriso. Recorta EVA, confecciona um cartaz colorido escrito Aniversariante do Dia. Depois organiza as carteiras, está de camisa salmão e jeans. Ivanir Antunes Cardoso, assessora de planejamento educacional. É loira de cabelos lisos, usa vestido verde água e está sentada em uma sala de aula atual. Eu sempre gostei da minha professora de primário. Ela era uma vizinha, a falecida Dona Lourdes, né, Pazini. E ela era uma pessoa muito carismática. Então, assim, a gente tinha ela como uma segunda mãe. Quando eu estudava, eu também tive professores, antes de ser professora. Jadina Pazini Martinello. Alguns professores que professora aposentada. Eu via e ficava indignada, e eu chegava em casa e dizia para a mãe assim... Tem cabelos castanho claros em rabo de cavalo, usa vestido com estampa de folhas. A professora não fez certo com aquela criança, que era um colega meu. Outros também. Às vezes eles não tinham conhecimento e eles tratavam de forma grosseira. E aquilo foi amadurecendo. Então a gente não tinha muita opção também. Era uma das. Então o que eu mais queria era estudar. Teve eleição na época. E o prefeito que estava no palanque disse assim: se eu me eleger, passará o ônibus para os alunos para estudarem à noite.
que era o técnico, né? Profissionalizante. E deu certo que ele ganhou. E por coincidência o ônibus passou bem na frente da minha casa. Daí eu pude estudar aquilo que eu gostava, que era o magistério. E eu amava. Tive professores bem bons ali, que fazia a gente aprender de como dar aula. Rodrigo. O magistério era um curso usa camisa preta e jeans. técnico que preparava professores, mas a nível de ensino médio. É como se fosse um técnico profissionalizante. Na escola da década de 90, fazer uma filhinha aqui, ó. Uma filhinha. Professora na porta da sala. O meu contato com criança, Ivanir. Eu comecei com substituições, né? Não era efetiva, não era nada, apenas uma menina de um bairro. E ali, às vezes, eu era chamada para ficar no local daquele professor que ficou doente ou que precisava sair. Enfileirados, os estudantes com mochilas entram na sala. Eu fiz magistério, né? No ano de 97 eu concluí o meu magistério. Como eu fui gostando pelo contato das crianças, eu fui fazer pedagogia e no ano de 2002 eu já me efetivei, fiz prova no município, passei para a educação infantil, que é o cargo que eu exerço até hoje, né? Hoje eu estou na função de coordenadora, mas a minha função é professora de educação infantil. Foi o que eu passei no ano de 2000. Jadina. Depois, quando eu fiz o magistério, eu disse, o que eu mais queria era fazer uma faculdade. Eu tinha vontade de ser professora. E não foi fácil ser. Teve a ser uma longa história. E quando, na época, a gente tinha que fazer vestibular para entrar na pedagogia. Hoje em dia todo mundo entra em qualquer curso, só medicina que não, né? Tá liberado para todos. Não estuda hoje quem não quer. E daí eu fui ouvir, ver se eu tinha passado na rádio, porque não existia televisão que ia dar notícia, era rádio. Daí saiu Jadina Pazini, que não era Martinello. Jadina Pazini, eu saí gritando. Mas a minha mãe feliz e meu pai na porta disse, como é que tu vai pagar? Mas eu continuei estudando, tanto é que eu me aposentei ano passado, não no outro. Disse, não, vou ter que estudar. Eu comecei a fazer uma pós, eu encerro esse ano. E assim fiquei para não ficar parada, né? Anos 90, a professora organiza e escreve em folhas de ofício. A primeira escola que eu entrei já teve um avanço, entre aspas. A minha escola que eu entrei, ela era multisseriada, mas ela atendia 2 turmas juntos só. Enquanto a maioria ao redor atendiam 4 séries junto, né? Multisseriada. Então a minha, eu trabalhava com 1º e 5º ano. E já era uma escola que tinha servente. Um aluno traz um mimeógrafo. Obrigada, Miguel. Pode sentar, tá? E põe sobre a mesa da professora que segue nomeando as folhas. Lá na escola a gente era tudo, era assistente social, era professora, era diretora, era mãe, pai. Então, né, na escola quando a gente iniciou. Então depois teve todo um processo, nós aqui no município, no caso de Meleiro, né? Mas acho que isso se deu na maioria das regiões. Devido ao menor número de filhos dos pais, acabou diminuindo o número na zona rural, né? De alunos. Daí percebeu-se que as escolas estavam diminuindo dia a dia o número de alunos. Então fez-se o quê? Nucleou essas escolas, trazendo um pouco para cada polo. A nucleação foi o fechamento das escolas isoladas no interior do Brasil. Esse processo fez com que as crianças que estudavam perto de casa fossem para uma escola centralizada, uma escola polo. Houve toda uma restrição dos pais, da comunidade. Eles não queriam que a escola saísse dali, porque a escola acaba sendo uma referência para a comunidade. Só que assim, nós como professor, e eu peguei bem esse movimento na minha entrada, foi tudo de bom, porque a gente acabou se centralizando num polo e esse polo só tinha a oferecer, porque lá na escola eu era apenas a professora pedagoga, né, sendo todos os outros parte técnica. E quando veio para cá, não era uma estrutura ainda boa, mas eu deixei de ser só a professora pedagoga, já tinha professores da outras disciplinas, já tinha professor de educação física, de artes, de inglês, a nossa prefeitura já tinha de inglês também. Então, não tínhamos ainda psicóloga, não tínhamos ainda assistente social, tinha diretora. E ponto.
essa nucleação teve pontos positivos, como as crianças tendo aula com vários professores de disciplinas diferentes, professores formados. Mas também teve alguns pontos negativos, como a falta de relação com a sua comunidade. Eu vejo como positivo, porque assim, são bastante funções que a gente fazia, então hoje todos têm essa função, né? Só uma turma, só a professora, aí já tinha professor de educação física, foi bem gradativo isso, assim, uma evolução. Lá, quando eu trabalhava na escola multisseriada, tu conseguia ensinar o aluno, tu conseguia, os pais te davam mais apoio e o professor, ele era o ídolo lá dentro e os pais tinham ele como ídolo. Se a gente se encontrasse numa rua, eles vinham, cumprimentavam a gente, conversavam com a gente, né? Então, a gente era bem valorizado. A jovem professora dos anos 70 veste um avental branco, olha séria para a classe. Só que eu, professora Jadira de pedagogia, eu não conseguia atingir todas as áreas como um professor que lá é especialista em artes. Depois, com o passar do tempo, foi melhorando, né? Então, daí a gente teve psicólogo, mas em pouco carga horária. Isso também não ajudava muito. E a nossa escola sempre falhou também na parte de pedagógica, de orientação pedagógica. Muitas vezes uma criança, até pelo modelo de escola, né? Muitas vezes uma escola não dá para uma criança, o problema não é a criança, muitas vezes é a escola. O meu pai foi morar na praça. Estédio na varanda da escola. Acudiu o meu avô que estava sozinho. E eu comecei a estudar na praça. Estudava na municipal e passei para estadual. Não aprovou. Não aprendi mais nada. Porque o estudo, naquele tempo, da municipal para estadual, tinha diferença. Então os professores sempre se viraram da melhor forma que eles podiam, não tem? Trocando entre si. Quando eu trabalhava, eu era Jadina, sozinha. Com quem que eu trocava experiência? Ninguém. Então quando tu veio ali, mesmo que a gente não tinha a parte técnica, era só diretor e às vezes uma secretária, quando tinha, a gente entre professores se trocava ideias. Isso enriquecia, porque não existia internet como hoje a gente bate lá e cá. Mas daí vem também os tal dos problemas. Com o passar do tempo, a gente sabe que a estrutura social mudou bastante também. A própria tecnologia que veio para ajudar, veio para complicar. Rosa Maria. Tudo evoluiu, a educação não poderia ficar para trás. Ivanir. Porque antes a gente teria talvez 20, 15 criancinhas, poderiam até ser misturadas. Hoje não, hoje a gente já tem um público aí de 25, 30 alunos por sala. E eles são críticos falantes. Muito. Sandro numa carteira. Unhas sujas, reguada na mão. Não fez as tarefas, ficavam sem recreio. Fez bagunça, obrigou na sala, ajoelhar no grão de milho ou cheirar a parede. Não conseguia aprender a lição, coloca a orelha de burro neles. Essas eram as maneiras que os professores encontravam para lidar com os tais críticos falantes. A classe deixa lápis na carteira e sai. Restam 2 meninos com as testas encostadas na parede ao fundo. Maria Regina. Sem recreio, ficava às vezes no cantinho estudando a tabuada, porque não estudava em casa, né? Geralmente sem recreio, porque não fazia as tarefas em casa. Eu tive aluna que em série anterior era muito rebelde. Era uma filha adotiva. Ela ia para a sala de aula com uma cobra na bolsa. E ela subia nos pés de eucalipto até o topo. Mas na minha sala ela era muito dócil. A ponto de encerrar, quando eu me aposentei, eu encerrei o ano com ela e ela não quis mais estudar. Ele pegou o material dele e jogou assim no quadro. Eu não quero mais essa porcaria, vou embora. E foi embora. Aí então, no outro dia ele veio junto com o pai. O pai, mete o cacete que merece. Meu pai ia buscar o boletim. Ronaldo. E eles perguntavam, como é que... o Ronaldo é o mais arteiro da sala. Mas as notas deles é tudo 10.
tirava tudo 10. O aluno não respeitava, eu cansei de ver. Botava no grão de milho, cheirar a parede, quer dizer que cheirar a parede era ir ali atrás e ficar sem olhar para frente. Segundo Neide Fiore, num livro de 1991, Rodrigo. Um ato de novembro de 1879 autorizava os professores a utilizar atitudes repressivas, utilizando castigos físicos aos alunos. Como por falta de técnico, nunca existiu, o aluno nunca tinha problema na época, mas a gente tratava eles como podia. Mas quem tinha um olhar acabava olhando de outra forma, porque às vezes ele já trazia esse traço que hoje a medicina já trata, né? Então, por que muito se evadiu naquela época? Eles não aprendiam, a solução era a vara ou evadir da escola. Como a lei permanecia, muitos evadiam, porque eles talvez traziam um problema, seja psicológico, problema intelectual ou social, e a escola não tinha esse amparo para tratar. Então, como é que eles tratavam? Abaixo da vara. Os castigos físicos estavam ligados às dificuldades dos alunos, hiperatividade, dificuldade de aprendizagem. Isso fazia com que alunos que tinham essa dificuldade eram tidos como rebeldes e muitas vezes punidos com castigos físicos. Isso revelava uma falta de estratégia pedagógica para atender essas necessidades especiais. Mas assim, muitos professores, eles eram agressivos também. E os pais, eles, se fosse chamado os pais, eles davam muita razão para a professora. E eles diziam, se precisar puxar na orelha, pode puxar. Mas olhando por outro ângulo, eu como criança analisava desde a 8ª série, como eu digo para vocês, muitas professoras também às vezes agiam de má fé. O que ela trazia? Que ele não sabia porque ele não queria. E não é porque ele não queria, porque ele trazia um déficit intelectual ali. Então, para a criança, isso era triste, porque tu sentia isso, que tu não conseguia, tu ser levado a pau. Agora, os pais vinham e davam a razão toda para o professor, e nem ouvia a criança. Era uma falha muito grande também. Os castigos físicos na escola foram tolerados até 1990, quando teve a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Estamos em um outro período. Castigos não existem mais. É proibido. Os alunos começam a ser vistos de uma outra maneira. As escolas, além do professor regente, existe um professor exclusivo para aqueles alunos especiais. E a educação começa a se transformar. Numa classe atual, estudantes ao celular. Bom dia! Bom dia, gente! A maioria dos alunos permanece com o celular. E aí? Fizeram as tarefas? Alcione Alves Estevão, professora. Muitas crianças eles não eram diagnosticadas como especial, né? Eles diziam assim, aquele filho daquele fulano lá, ele tem uma doença. É parda, grisalha e robusta, os cabelos presos em rabo de cavalo. Muitos pais também tinham vergonha. Usa regata florida. Escondiam as crianças especiais. Jadna. Muitas crianças que estudaram comigo no 1º e 2º ano não concluíram o 4º ano. Por que eles não concluíram? Eles não conseguiam chegar naquele nível de aprendizagem. Então, o que para eles restava? Apanhar a vida inteira ou evadir da escola. Então, eles evadiam da escola. Daí veio o conselho, na época, a lei do menor, né? Que em 90, eu acho que surgiu a lei da criança e do adolescente. Daí a criança não podia mais ficar fora da escola. Embora obrigatória desde 1934, a educação só se tornou efetivamente obrigatória em 1961 para alunos de 1ª a 4ª série. A partir de 1971, essa obrigatoriedade se estendeu para alunos de 1ª a 8ª série, o antigo ginásio. Com a promulgação da Constituição e a LDB de 96, a obrigatoriedade da educação passou para a questão da idade, de 7 a 14 anos. No entanto, só em 2009, com a Emenda Constitucional 59, é que alunos de 4 a 17 anos têm a obrigação de frequentar a escola. Na tela preta, Ser Aluno. Uma jovem de cabelos castanho claros, longos e franja, senta à mesa do globo giratório. Meu nome é Gabriele dos Santos Machado e eu tenho 17 anos. Sorri, usa regata branca. No meu primeiro dia eu fiquei bem nervosa, que eu achei que era só eu que nunca tinha estudado no 1º ano, então eu pensei, meu Deus, todo mundo aqui se conhece. No pátio da escola. Eu tô perdida. Aí eu descobri que ninguém se conhecia, que era a primeira vez de todo mundo.
Mas daí foi bem legal, já fiz bastante amizade. À mesa, uma jovem de cabelos pretos lisos. Meu nome é Sheila Albano de Melo Vieira. Advogada. Tenho 40 anos. Está de conjunto cinza. A gente era uma família na sala de aula. Sheila no pátio. Foram várias coisas que aconteceram, porque assim, eu via a professora, a minha primeira professora, a dona Jane Titoni, eu achava ela uma graça, assim, toda a vida bem arrumada, ela tinha um cabelo chanelzinho, toda a vida bem escovada, maquiada, com a unha feita, sabe? Assim, ela era uma inspiração para mim. À mesa, uma jovem robusta de cabelos encaracolados longos. Ela ainda é 21 anos. Usa óculos e está de camisa amarela. Ela foi uma professora incrível. O que eu sei hoje foi ela que me explicou cada coisinha. No pátio. Ela é maravilhosa. Lembro que eu da minha primeira professora, porque eu tenho contato com ela até hoje. A gente é bem amiga, até trabalhei com ela num projeto. Gabriele. Ela era muito divertida, então as aulas dela nunca pareciam que eram aulas mesmo. E a gente, mesmo assim, acabava sempre aprendendo, então era bem legal. Me marcou muito um relato que aconteceu em sala de aula. Sheila. E ela deu um desenho para nós pintar. Geralmente as crianças, quando começam a pintar, eles pintam assim, tudo atravessado. Eu lembro que eu colocava os dedinhos assim e pintava bem certinho para não passar da linha, enfim, deixei o desenho bem lindo. E ela, inclusive, nesse dia, ela usou o meu desenho como exemplo para a turma. E aí ela pegou o desenho e levantou assim na turma. Foi um dia assim que eu vou guardar para sempre na minha memória, sabe? Teve uma festa junina, uma das coisas que me marcou é que teve uma festa junina e era o meu aniversário no dia. Elas fizeram uma surpresa para mim, então depois da minha apresentação, da minha primeira apresentação na escola, elas me deram um presente. E aquilo foi bem legal porque eu me senti cuidada ali por elas, eu senti carinho por elas, então foi bem legal. Eu tive a professora que era a dona Loura. Ronaldo. E um dia ela ficou doente e foi substituída. E essa professora veio de mais longe ainda, que era lá do Rio dos Anjos, de bicicleta. E era uma senhora morena. E a gente conheceu ela, que era a Ani. E a gente ficou meio desconfiado, né? Porque a gente nunca tinha visto uma pessoa da cor preta, um afrodescendente no caso. E ficamos meio desconfiados, meio temerosos, porque já estava acostumado com a dona Loura. E ela foi tomando rumo, foi nos conquistando e foi até hoje, ela ainda é viva, ela mora em Araranguá. Quando eu encontro ela no centro, eu chamo ela e vou abraçar ela e conversar com ela. Sorri. É a Ani, nunca me esqueço dela. Na tela, tradições. Cena dos anos 70, a professora na porta da sala e as crianças entram. Uma menina lhe oferece uma margarida. Ela se agacha, pega a flor e sorri. Para entrar, nós já feito uma fila dos meninos de um lado e dos meninos do outro. Sempre os meninos menores na frente, tudo com a mão direita no ombro do outro ali, né? Hoje, ainda onde que eu vou, se eu vou à missa onde tem gente, eu tomo a minha distância. Estende o braço à frente. Aqui, ó. Eu não vou aqui encostado do outro aqui. O professor ensinou assim. Tomar distância antes de entrar e dar a volta em roda das carteiras, para cada um tomar o lugar dele. Pré-adolescentes entram em fila na sala, os meninos primeiro. Primeiro os meninos entravam, sentavam na parte de lá, os meninos na parte de cá, e ninguém sentava sem a professora passar, chegar lá na frente. A professora olha séria para a turma. Basta. E todos sentam. Aldo Gislandi. E antes disso nós cantávamos o hino. Era quase todos os dias cantar esse hino ali. No pátio, 2 alunos e uma aluna seguram as bandeiras do Brasil, do estado de Santa Catarina e de Araranguá. Os demais estudantes enfileirados à frente deles. A professora supervisiona. Cada 15 dias eu gostava de passar todos os hinos. Rosa Maria. Para recordar e para fixar, né? Porque eu acho que aprender é na repetição muitas vezes, né? Aldo. Cantava o hino nacional, hino à bandeira, tá? Hino à bandeira. E assim,
com muito respeito, muito respeito. Ninguém olhava para o lado, ninguém baixava a cabeça, ninguém brincava, entende? O respeito pelos símbolos era muito grande. Isso que era a grande verdade é o seguinte, os símbolos eram importantes para nós, entende? Claro que a gente foi educado assim, pelo pai, pela mãe, mas pela professora. A professora que ensinava dos símbolos, da importância, do carinho que a gente tinha por esses símbolos, entende? Os símbolos nacionais, né, a gente quer dizer. Alunos no pátio diante das bandeiras. No início do século XX, a educação assume um caráter cívico, se intensificando a partir do Estado Novo com Getúlio Vargas, aonde a educação assume um caráter patriota, né, voltado às referências nacionais, como a bandeira, o hino. João Perão. Nas datas comemorativas, o hino da independência, né, os valores morais ali, né. Toda sexta-feira, eu lembro disso até hoje, porque hoje em dia não é assim, né? Faz muito tempo que a gente não, pelo menos na escola que eu estudo, a gente não para cantar o hino, né? Gabriele. É bem raro. E lá naquela escola era toda sexta-feira. Classe dos anos 90. Estudantes ficam de pé ao lado das carteiras. Vamos, Camille. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu. E ninguém saía sem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, antes, no começo e ao final da aula nós tínhamos que rezar para poder vir embora. No Brasil, até a Constituição de 1891, a educação era ligada diretamente à religião. Com a proclamação da República, houve uma separação entre Estado e Igreja. No entanto, em muitas escolas se trabalha ainda a religiosidade daquela comunidade ainda nos dias atuais. Então, a questão religião católica era o que predominava. Ivanir. Assim, né? Tudo que a gente fizesse, um risoto, né? Primeiro a gente fazia uma missa na igreja, para depois fazer o compartilhamento desse risoto. Se a gente fizesse uma formatura, também. Primeiro tinha a missa, para depois a solenidade de formatura. Tudo primeiro era na igreja e a católica. Nós, como os evangélicos, não praticávamos as rezas, e sim nós fizemos oração. Sheila. O Pai Nosso eu acompanhava, mas outros tipos de reza daí não. Estudantes de pé, anos 70. Hoje não. Hoje a escola é laica, né? Ela só faz a solenidade e ela já conversa sobre todas as religiões existentes. Professor e turma fazem o sinal da cruz. Podem ir. A docente vai até a porta e as crianças saem em fila. A gente brincava muito de pega-pega. Helena. E esconde-esconde. Começava a surgir as brincadeiras do nada. Então era sempre assim. Chegava em alguém e falava assim, te peguei. Saía correndo e do nada toda a turma estava brincando, então era bem legal. A gente brincava bastante de carta, que eles levavam baralho pra gente jogar bafo, que era bem legal. Também brincava de pega-pega, esconde-esconde, tinha várias brincadeiras e a gente se divertia bastante. Eu lembro que colocavam bastante música pra gente dançar e sempre a professora reservava uma sala de aula que tinha espelho e treinava a gente para as danças da escola, por exemplo, festa junina. Então essa parte era muito legal, porque todo mundo ia lá para fora dançar, ou também tinha os jogos de futebol, e daí eles treinavam a torcida. Então era bem legal, eu lembro que tinha essa coreografia, né, que eles sempre ensinavam. As crianças brincam no pátio. Estédio. Quando eu estudava na praça, ali as professoras vieram fazer um piquenique. E cada um tinha que levar alguma coisa para comer. Piquenique ao ar livre com a professora que divide um pão, queijo e salame. Cada um levava o seu prato ali, a sua farofa, o seu bolo, o seu pastel. Já levava o pastel frito de casa e lá comia, né? Com aquele refrigerante. Essa parte era divertida. Mas que eu lembro muito, assim, que dá uma saudade muito grande, foi quando chegaram com a notícia para nós que nós iríamos fazer um passeio no Morro dos Conventos,
Como que a gente iria imaginar o Morro dos Conventos? O que era o mar para nós? A gente não tinha a menor noção do que seria o mar. Então, eu lembro que nem hoje, quando a gente chega no Morro dos Conventos, a gente desce o morro ali, parecia que o mundo ia acabar. A gente via toda aquela água lá embaixo. Talvez o passeio mais gostoso que eu fiz na minha vida. As crianças deslizam pelo gramado, sentadas descalças em cascas de palmeiras. Correm, fazem estrela, rolam morro abaixo. Ana Maria. Dia do professor, eu me emocionava muito e para mim aquilo assim era tudo. O meu salário dava para comprar, tá? Mas se eu ganhasse um sabonete, né, do professor, eu ficava contente. Eu ainda tenho um anjinho que eu ganhei, porque cada dia de professor a gente ia embora com um monte de sabonete, Maria Regina. Um monte de anjinho, um monte de coisa assim, ó, todos os presentes que a gente ganhava. Era difícil a criança que não dava um presente pra gente. Tinha os bagunceiros, tinha os que incomodavam, né? Mas é só na hora, né? Depois passava e a gente ficava amigo de novo. Professora, década de 70. Hora da revista. Ela pega uma régua de 1 metro junto à lousa. Você colocava as mãos como assim, a professora passava e ela olhava as unhas, estava assim, embaixo da unha tinha sujeira. Se tinha sujeira, ela dava com a régua nos dedos. E ela olhava o ouvido da gente, às vezes, para ver se estava limpo ou não. Detalhe da régua que bate na carteira e de mãos expostas, limpas. A professora passa pelas crianças, observando-as. Questão das tradições, eu lembro que a gente fazia o flor. Sheila sorri. A gente fazia o flor e era muito interessante, porque realmente em casa a gente não tinha esse cuidado, né? A gente não comprava esse produto, era escovinha de dente, creme dental e não tinha o flor. E lá tinha o flor, era bem forte, né? Mas a gente fazia. Era tudo bom. Estevão. Todo dia era bom. Aquilo ali era, para nós, nós jogávamos um futebolzinho toda tarde ali no hora do recreio, né? E mesmo quando saía uma briguinha de rapaz, você dava uma roda de mão na cara ali, mas era questão de... Se a professora visse, Deus o livre, né? Daí estava a briga feita, né? Tudo que eu aprendi, que eu tenho, eu agradeço a escola. Tempo atual. Uma professora na sala vazia escreve na lousa: aulas suspensas por tempo indeterminado. Pega a bolsa de cima da mesa, uma máscara de proteção, apaga a luz e sai. Uma jovem mulher de cabelos castanhos, lisos e longos em rabo de cavalo. A perda foi bem grande. Na tela preta, 2019. Érica Merêncio Panhan Nazário, secretária de Educação. Por mais que aqueles alunos que se sobressaíam em sala de aula e que tinham um desenvolvimento razoável ou bom, usam conjunto salmão. Também tiveram um declínio assim bem grande em função disso. A pandemia força uma reestruturação pedagógica. Rodrigo. Tanto professores quanto alunos não estavam preparados para esse momento. Muitas vezes não tendo o conhecimento de como trabalhar com essa forma remota. Porque não tinha como a gente trabalhar na pandemia sem computador, sem fazer videoaulas. Alcione. Como que tu vai ensinar? Né? Já foi difícil passar pela pandemia, fazer com que os alunos entrassem na sala de bate-papo para poder dar uma aula, para poder explicar. Aí na época eu trabalhava com educação especial e eu tinha que ensinar os meus alunos especiais por ali. E a gente não trabalhava com plataforma. Ivanir. Né? Aquele ano a gente foi obrigado a trabalhar com plataforma, inserir os pais, porque tem aquelas crianças que não sabem manusear, principalmente as pequenas, então precisa do auxílio do pai, de um adulto, né, para estar fazendo isso. Na pandemia, a principal ferramenta pedagógica foi a internet e o computador, ou o uso do celular com a internet. No entanto, em Santa Catarina, desde 2004, os celulares eram proibidos em sala de aula. Isso fez com que os alunos não estivessem habituados a usar essa tecnologia para o estudo.
usavam em casa, mas na escola não podiam usar. Então isso dificultou muito o processo de adaptação das crianças para o uso da tecnologia na educação. Mas muitos pais também não tinham a internet, o aparelho, né? Então a gente fazia também as apostilas e toda semana daí o pai ia lá buscar a apostila para fazer em casa, a criança fazia no papel, então, o exercício. Professor e alunos de máscara e as carteiras afastadas. Muitas das vezes, enquanto eu estava em sala de aula, Érica. Numa sala com 30, 35 crianças, não foi a fórmula de Bhaskara que fez as crianças prender a atenção em mim. Aluno com a máscara abaixo do nariz. A máscara, Benjamin. Ele é endireita. Foi a conversa aberta que muitas das vezes eles não conseguiam ter em casa com os pais ou com os responsáveis. Então, eu conseguia criar a minha afetividade com os meus alunos e aí sim, eu ganhava com eles no conteúdo. Então, esse momento é muito importante, coisa que o remoto não nos permite. Vini, consegue ler para mim a questão 2? Vini folheia a apostila. Durante a pandemia, muitos alunos tiveram outras dificuldades além das questões pedagógicas, como, por exemplo, o acesso à alimentação escolar, que muitas vezes era a única forma de alimento completo que essa criança tinha na escola. Por isso, o governo foi obrigado a reestruturar isso também, entregando cestas básicas para as famílias dessas crianças. A pandemia também trouxe uma dificuldade pós-pandemia, com muitos alunos desistindo, né, e tendo uma evasão escolar muito grande no processo após a volta às aulas. Década de 90. Gente, eu tenho uma surpresa pra vocês. Um pano branco cobre algo sobre a mesa. Ver o que é que tem aqui? Um monitor de computador e gabinete. Vocês já viram algum desses? As crianças ao redor da mesa. Eu lembro que não era usado nenhum tipo de celular, a gente tinha a sala de informática. Gabriele. Daí uma vez na semana era reservado para cada turma. Então a sala de informática a gente fazia pesquisa, jogava jogos de aprendizado, só que durante as aulas era com livros que a escola nos entregava. Crislane Fernandes Cardoso Goulart. Nós fomos nos adaptando referente ali à formação, porque a gente observou que Diretora escolar. ainda existe, né, a necessidade. A tecnologia está aí. É loira de olhos azuis. Não podemos descartar, nós temos que agregar ela de maneira saudável. Usa vestido branco. Então foi tudo sendo reformulado e buscando que realmente 100% da educação e do aprendizado acontecesse de verdade. Apesar do uso da tecnologia durante a pandemia, com a volta do ensino presencial, essa forma de educação não acaba sendo efetivado nas escolas. O uso da tecnologia fica limitado às salas de informática, onde muitas vezes não tem a condição necessária. Já peguei aquela época ali da internet. Helena. No Manhoso não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Foi pro centro, já tinha internet, já tinha acesso ao celular, já tinha os smartphones. Guardando celulares. A turma na atualidade obedece. O professor tem que estar preparada para essa nova era agora. Rosa Maria. É uma nova era, é um outro tempo. É um outro tempo. Saímos da escola tradicional. A tecnologia é o professor que vai trazer e utilizar. Crislane. Em relação à questão do uso do celular, para nós aqui hoje, enquanto escola, não vai ser novidade para eles, porque já não era autorizado o uso do celular, já não era permitido. Apenas é permitido quando solicitado para fins pedagógicos. O professor vai lá, vai pedir, vai pôr no grupo dos pais de WhatsApp que pode deixar de levar, porque nós vamos utilizar em aula, mas na hora do recreio também não pode, rede social e tudo mais, isso é em casa, porque escolas são apenas 4 horas. Vinícius. Camille. Menina tecla no celular debaixo da carteira. Na verdade é bem utilizado. E assim, acaba prejudicando nessa questão, né, de realmente não ter aprendido o conteúdo por conta de ter usado a inteligência artificial para responder as questões, para fazer textos, né? Mas a gente não consegue evitar, porque às vezes é muita coisa, é muito trabalho, muita atividade
E daí, sempre, se tiver um jeito de dar uma fugidinha... Érica. Eu estou há 2 anos afastada da sala de aula, então o que eu trago agora são relatos, né, tanto de alunos, do convívio que a gente tem e dos professores. Mas é exatamente isso, eles não terem essa vontade de estar em sala de aula, né, porque não é atrativo, porque não é legal, porque fora, né, eu poderia estar fazendo outra coisa. Que outra coisa é essa? No celular. Menina ruiva senta, puxa o celular debaixo da carteira e disfarça enquanto digita. Ora olha para o celular, ora para a professora. Sorri para o lado. Em Santa Catarina, o uso dos celulares já era proibido na sala de aula e agora em 2025, uma lei nacional proíbe o uso dos celulares pelos alunos nas escolas no Brasil inteiro. Isso dificulta muito a atividade pedagógica que podia ser melhorada, podia ser acentuada com o uso da tecnologia para atividades pedagógicas nas escolas. Em mesas compridas, dezenas de crianças ao celular, lado a lado. A própria tecnologia que veio para ajudar, veio para complicar. Jadina. Muitos pais hoje, às vezes, esquecem dos filhos no uso de tela. As crianças absortas com os seus smartphones. Eu acho um absurdo. João fica pensativo. O aluno utilizar um celular, tá? Eva. Tá difícil para a gente acompanhar. A gente vê os netinhos da gente com 4 anos, 5 anos, estão dando banho na gente com o celular, com as coisas. Sabem mais que a gente. Daí tu fica pensando, né? Se o professor não se prepara, como é que vai ser? Crianças pintam desenhos, outras ao celular. A gente entende que a educação precisa mudar. Os nossos pés estão aqui. Emparelha as mãos lado a lado. Começando a levantar para dar um passo a mais. Os nossos alunos não são mais os mesmos e eles sabem disso. Os nossos professores também entendem isso, que eles também precisam se adequar um pouco mais na questão de prender a atenção dos nossos alunos para que eles possam aprender mais. Só que também alguns deles, não todos, mas alguns deles também se sentem de certa forma perdidos. Então, nós, enquanto educação, a gente vem buscando meios para fazer com que isso consiga se realmente ser concretizado. E é esse passo a mais que eu te digo que a gente vem buscando. Eu tenho muito amor pela minha profissão, mas eu não teria coragem de entrar numa sala de 2ª série, de 1ª série, de 4ª, eu não teria mais. Não, eu acho que eu não ia aguentar. Porque, em primeiro lugar, naquela época eu podia dar um puxãozinho de orelha, né? Podia fazer. Agora não pode fazer nada. Até muitas vezes se alterava a voz, o aluno já, eu vou denunciar não sei o quê. É tudo assim, né? Alcione. Hoje em dia a gente não pode, hoje em dia tem uma lei maior que rege, que protege. E mesmo porque os alunos hoje, eles têm um livre-arbítrio de estar falando, de se expressar. Né? Hoje em dia a gente dá abertura para ele poder fazer isso. Ele é um ser pensante. Por isso que a gente estuda uma pedagogia, por isso que a gente tem uma outra mentalidade da educação hoje, né? Hoje o professor não é chamado de professor, ele já é chamado pelo nome. Crislane. Então isso já vem com a mudança. Às vezes é referente, eu não quero fazer aquela atividade, eu não vou fazer. Eu não quero copiar, eu não vou copiar, né? Tanto que hoje nós trabalhamos muito com xerox. Só porque o quadro existe, nós precisamos trabalhar ainda a nossa escrita. E mesmo assim, às vezes o pouco dentro da atualidade para ele se torna muito. Maria Regina. Eu vejo meu neto lá, vai, eu vou, fulano fez isso, vou, fulano... Eu digo, meu filho, mas como que vocês fazem isso? Ah, a professora deixa. Mas ela deixa por quê? Porque não tem autoridade, né? Érica. O professor é uma profissão, se for pensar na profissão, ela é tanto quanto qualquer uma outra, mas aí eu penso sim que ela vai além de uma qualquer outra, né? Ela tem que ter um dom. A gente entende que a profissão ela exige muito, tanto do físico quanto do mental. Porque a gente vê, né, muito na televisão, essas coisas de professor bater em aluno, de em creche, né, elas espancarem. Eu acho que já vem acarretando problemas de trás, já de casa, daí descarregam ali coisas que não devem, né? Que os problemas da gente todo mundo tem, você tem que deixar para fora da escola, não trazer para o âmbito escolar, né?
onde as crianças querem acolhimento, querem, né, ser visto, ser ouvido, aprender também. Sim, a gente acaba encontrando profissionais que acabam adoecendo, né, afastando-se, tratando. Depois, quando restabelece a sua saúde, retorna, né, para a educação. E a gente tem muito, não seria receio, mas a gente tem muito cuidado quanto a isso. Na tela preta, aprendizado. Eu aprendi principalmente o valor da amizade, porque eu fiz amizades que hoje eu acho que eu seria muito diferente se eu não tivesse tido essas amizades. Então, mesmo quando eu era criança, eu já tive amigas muito importantes para mim. Então, para mim, o principal foi isso. E também, claro, a vontade de estudar. Eu comecei a gostar de ler, então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler. Eu gosto de escrever muito também e eu aprendi isso na escola. Com certeza, os valores que eu trago hoje na minha profissão vieram lá das séries iniciais. Sheila. É claro que a gente vem de uma base familiar, né? Com muita educação, com muito trabalho, honestidade, mas a questão do ensino lá nas séries iniciais, eu olhar para minha professora, ela ser uma inspiração para mim, de ser uma profissional tão dedicada, fez com que eu desempenhasse o meu papel também, buscando isso, né? Me espelhando nela. João. O valor de cuidar do outro, né? De cuidar. Se a minha função é ensinar, que eu ensine bem, que eu ensine como se fosse para o meu filho, como se fosse para mim, que eu faça isso como uma religião, que eu ponha ali toda a minha energia, né? Então, esta é a visão que eu tenho da Dona Arina, da Dona Zenise e de outros professores que eu tive, né? Aldo. A escola resume tudo, o futuro. Tudo que você pensa na tua vida, ela se traduz da palavra escola. Ronaldo. Se tu souber o valor que tem essa palavra, ela te encaminha para o mundo, para a vida. Abrir a cortina, ver o mundo, ver as coisas, né? Poder ser, fazer, né? Tu encontra diversos tipos de pessoas, como eu tive gente assim diferentes, de outras sintonias, e me arrependo, porque naquela época a gente não conseguia distinguir muitas coisas, né? Então a gente às vezes fazia muita pegadinha com as pessoas e hoje eu vejo que não deveria ter feito. Mas quando tu é jovem, tu tens 15, 16 anos, tu te perde também. Hoje às vezes a gente critica os jovens, mas também quantas vezes eu fiz errado também. Mas a escola para mim é o tudo. A escola é o teu caminho. Ser educador é Crislaine. É o começo de tudo. Sorri. Transmitir, conhecer, Ivanir. acolher e aprender todos os dias junto com eles. Eu acho que foi uma realização muito boa para mim. Eu consegui me realizar, embora com muita dificuldade, né, bastante trabalho, mas foi bom mesmo. Eu acho que para mim tudo. Se eu não fosse professora, não sei o que eu seria hoje. Quando eu me aposentei, eu pensei em fazer algo diferente. Pensei, se vou abrir uma loja, vou abrir alguma coisa, vou fazer outro negócio. Só que daí eu pensei, gente, eu estudei tanto que eu estou formada, que eu tenho uma especialização, para mim ir para outro ramo que eu não tenho nada. Ser professora é esplêndido, tu passar o conhecimento, é o essencial, é a minha vida. É uma saudade diferente. Érica se emociona. Nesses 10 anos que eu pude estar em sala, eu já vi aluno se formando. Ergue as sobrancelhas, aperta os lábios e baixa o olhar. Eu já tive aluno que me atendeu no seu local de trabalho. E eu já tive aluno que faleceu. Encara o interlocutor com pesar. Que desde então a gente orientava,
que a gente pedia, as companhias, o que fazia. E me recordo muito bem que ele dizia: não dá nada, prof. E deu, né? Então, são tudo coisas que passam, mas marcam. Para mim, 10 anos, em comparação às minhas colegas, né, que estão aí, muitas delas quase se aposentando, é pouco tempo, mas tempo suficiente para viver bastante coisa. Estevão. Se eu pudesse encontrar a minha primeira professora hoje, eu dava um grande abraço nela, como já falei. Talvez seria o melhor abraço que eu podia dar, o maior beijo que eu podia dar, seria nela, porque abriu todas as portas do futuro para a gente. Aldo. Saber o carinho que ela deu, o esforço que ela teve com a gente, emociona a gente. Na verdade, eu já encontrei ela o ano passado numa padaria. E eu encontrei ela e eu falei: Dona Jane, a senhora sabia que a senhora tem um grande peso na minha vida profissional e na minha vida, na evolução da minha carreira, né? Pelo incentivo que a senhora me deu lá na primeira série. O muito obrigado é pouco. Principalmente naquele tempo com a Dona Arina, né? Que ela foi assim, quem me impulsionou. Ela naquele momento, ela me entendeu na minha condição, tá? E pensou em ser mais que professora. Ela foi uma mãe, né? Faria tudo de novo. Rosa Maria sorri satisfeita. Faria tudo de novo. Por tudo aquilo que acompanhamos, seja qual for o rumo que a vida nos deu, Sandro. qual profissão seguimos, uma certeza permanece. Uns lembram com medo, outros lembram com gratidão, alguns lembram com alegria. Mas uma coisa eu quero dizer: enquanto a gente viver, a primeira professora a gente nunca vai esquecer. Dirigido por José Genuíno. Este filme é uma homenagem a todos os professores. A ideia nasceu do produtor Sandro Panhan, que ainda guarda com carinho seus boletins das séries iniciais. 14 de 12 de 1979. Sandro senta ao lado de Ivanir. Nunca imaginei que tu ia Por que não? Eu achava um aluno que tinha um boletim guardado. Ele sorri com o braço sobre o ombro dela. E a prova que ia ser professor. É isso. Notas médias. Agora ao lado de Ana Maria. Foi reprovado não, né? Não, não. Olha a média que eu passei. Então. Esse boletim aqui, você está vendo aqui a sua assinatura? Minha assinatura já era casada. Em 81. Mostra um boletim a Rosa Maria. 81. Eu passei por aqui em 79 e 81. E me diz uma coisa, essas notas aqui? Olha a língua portuguesa. Maria Regina. Passou, mas tu ficou em recuperação, ó. Ficou em provão, como se diz agora, ó. Ficou, né? Olha aqui, ó. Depois daí mais passei, né? Porque naquela época passava com 5, né? Pra passar direto. Sandro cai na risada. Tá vendo? Olha só, a culpa depois da professora, tá vendo? Durante as filmagens, uma das convidadas precisou ser substituída no dia da sua entrevista. Ao iniciar a conversa com a nova participante, o diretor descobriu que estava diante da sua primeira professora. Josué e Jadina conversam. A equipe de produção que havia feito o convite não tinha conhecimento dessa informação. Créditos selecionados. Elenco: Mariana Kozuchowski, Vinícius de Castro, Manuele Rocha Gislon, Laís Catarina Leonor Claudino. Sandro Panhan, produtor executivo. Márcio Machado, produtor executivo. Bruna Genuíno, roteirista e diretora de arte. Vitor Lopes, diretor de fotografia. Dori Búrigo, preparadora de elenco. Priscila Leonor, preparadora de elenco. Tagarelas Acessibilidade, audiodescrição.
Uma produção Genuíno Filmes. Realização MBM Produções. Coprodução Ara Produções. Incentivo Estadual. PIC, Programa de Incentivo à Cultura, Fundação Catarinense de Cultura, Governo de Santa Catarina. A primeira a gente nunca esquece.